Será que teremos um novo vizinho rico aqui na América do Sul? Mas que negócio é esse de maior PIB per capita em petróleo, não só da América Latina, mas do mundo todo? Bom, isso vai depender se o país não cair na conhecida maldição do petróleo. Então vamos entender tudo isso juntos aqui nesse vídeo que a gente vai ver aqui agora. Bora pra vinheta. Bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao Dose Econômica. Aqui, para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e hoje a gente vai ver um tema aí sobre a Guiana, né, que é um nosso vizinho aqui na América do Sul. Mas antes de começar o tema aí sobre essa questão do petróleo nesse país, eu peço por gentileza, se você não é inscrito nesse canal, que se inscreva e que ative o sininho aí para receber as notificações, e isso aí acaba ajudando bastante no crescimento do próprio canal. Bom, sem mais demoras, vamos aí adentrar o assunto. Hoje o vídeo é sobre a questão do petróleo na Guiana, né? Um assunto aí que a gente vê nos jornais aí, principalmente nessa semana, de uma reivindicação da Venezuela, de uma parte do território da Guiana que é rica em petróleo. Venezuela reivindica que é a região de Essequibo, que é mais da metade da própria Guiana, pertencia à Venezuela há muitos anos atrás. Mas a intenção do vídeo não é tratar sobre essa questão diplomática, mas enfim sobre essa questão do petróleo na Guiana, os benefícios e também a parte ruim disso tudo que pode trazer para o próprio país. A Guiana é um país que se localiza ao norte do Brasil, né? Bom, dentro daqui da própria América do Sul. Ela faz vizinha tanto com a Venezuela quanto com o Suriname. Ela é permeada aí pelo Oceano Atlântico. E ela foi colônia holandesa durante um certo tempo, mas depois de alguns anos a Holanda cedeu ela para a Inglaterra. O país fica independente da Inglaterra em 1966 e grande parte aí da população da Guiana hoje então é formado por uma herança daquela época, ou seja, eram escravos que vieram da África, e hoje uma grande parte da população desse país é de origem africana. Outra parte da população é de origem indiana, né, já que a Índia também antigamente era de colonização inglesa. Então veio aí uma enxurrada de trabalhadores da Índia para trabalhar na Guiana. Então o país hoje ele tem essa herança, vamos dizer assim, do Império Britânico, tanto da colonização africana quanto da colonização indiana. Bom, passado então aí todo o contexto histórico, no ano de 2015 foi um ano aí, parece que uma mudança de paradigma no país, principalmente econômico, né, já que a Guiana é um dos países mais pobres aí da América do Sul. Foi achada uma grande reserva de petróleo no seu mar pela empresa norte-americana chamada ExxonMobil, né? E essa empresa é uma empresa de extração de petróleo e gás natural não só na América do Sul, mas em vários outros países. E isso fez com que surgisse um ar de esperança para com que esses recursos do petróleo encontrado mudasse principalmente a vida das pessoas daquele país. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, o potencial dessa região encontrada aí de petróleo é em mais ou menos aí em torno de 11 bilhões de barris de petróleo. Fora outras áreas em voltas aí que outras empresas também estão encontrando nessa região. E o que aconteceu então depois que foi encontrado esse petróleo aí? Bom, houve então os primeiros contratos, né, entre essas empresas aí estrangeiras e o governo da Guiana. O primeiro contrato realmente muitas pessoas aí acharam injusto, tomando aí as dores do governo aí da própria Guiana, porque ficou como que os lucros do petróleo ficassem 50% para a empresa e 50% para o governo da Guiana, e apenas 2% dos royalties seriam pagos também para o governo da Guiana.
As recomendações, principalmente do FMI e de outras instituições importantes, recomenda-se que 25% fiquem com as empresas e 75% do lucro fiquem com o país. E ali em torno aí na faixa mais ou menos de 10% de royalties também seja pago também ao país. Então, diante desse acordo mal feito com essa empresa, o governo da Guiana não pode se desfazer, mas a partir desse exemplo, eles já estão fazendo outros acordos melhores para o próprio país com as outras empresas que também estão explorando a região. Diante do petróleo, o país também já começa a explorar aí alguns benefícios, né? Já tem estimativas aí de que a economia do país nesse ano mesmo, de 2023, cresça aí na faixa de 37% do seu PIB, e para o ano de 2024 a projeção do FMI é de que o PIB da Guiana também cresça em torno aí de mais ou menos 45%. Então o próprio petróleo pode tornar a Guiana como o país de maior PIB per capita de petróleo do mundo. Ou seja, pega-se toda a riqueza que o petróleo gera e divide entre a população. Como a população do país é pequena, em torno ali de mais ou menos, acho que uns 800 mil pessoas, então é muita riqueza dividido para pouca gente. Então a Guiana agora tem esse potencial de que seja um país de grande renda per capita. Resta saber se isso vai ser feito de maneira justa ou não. Só que assim, nem tudo são maravilhas. E a Guiana, diante da questão da exploração do petróleo, ela pode enfrentar dois grandes problemas aqui. O primeiro problema está relacionado à corrupção do país. Como vocês podem ver aqui nessa imagem que eu estou colocando para vocês, a Guiana, numa nota aí de 0 a 100, ela tem nota 40 na questão da corrupção, ou seja, ela está bem abaixo da média. Em torno aí de 180 países, ela está na posição de 85. Então a Guiana tem um grande problema com as suas instituições, que são instituições frágeis, e ela pode cair naquele mal que é conhecido por vários países que também utilizam petróleo como sua principal fonte de receita, que é a maldição do petróleo. Ou seja, com que esses recursos que acabam sendo extraídos dessa commodity, eles acabam beneficiando somente uma pequena parcela da população, principalmente a parcela política do país. Mas há uma maneira também de diminuir esse risco aí dos recursos do petróleo caírem em mãos erradas, que é através da criação de um fundo soberano. Alguns países como o Kuwait, lá em 1953, começou a fazer isso. E a Noruega, que hoje em dia tem o maior fundo soberano do mundo, que é justamente recursos que vieram do petróleo, né? Então é um tipo de recurso que fica na mão do país, e ele pega esses recursos e investe em empresas estrangeiras do mundo todo e também em títulos públicos de outros países, fazendo assim com que esse dinheiro seja melhor gerido do que cai ali nas mãos da classe política e seja desviado para meios de corrupção. Outro problema que a Guiana vai enfrentar aí com a extração do petróleo é sobre as questões das mudanças climáticas. Há uma grande pressão aí de muitos países no mundo todo para com que utilizem cada vez menos petróleo e acabam focando em outras fontes, vamos dizer assim, de energia mais sustentáveis e menos poluentes. Então a Guiana vai ter que acabar aí correndo contra o tempo para com que ela usufrua dos benefícios do petróleo o mais rápido possível, até dar tempo com que ela faça, vamos dizer assim, uma mudança de transação energética. Bom, no caso, ao meu ver, né, a Guiana está na cara do gol. Realmente, se ela vai fazer esse gol aí somente se a classe política deixar, porque ela tem todos os recursos na mão, principalmente também pela sua questão geográfica,
porque ela está bem perto aí de mercados importantes, que é os Estados Unidos e a Europa. Então eu acho que é um país que tem tudo para crescer, mas vai depender aí da boa e velha classe política, né? Como a gente vê aí, não só na própria Guiana, mas também aqui nos outros países da América do Sul. Chegamos a mais um final de vídeo. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. E eu aguardo todos vocês aqui no Dose Econômica. Até semana que vem. Um grande abraço.